que a Klabin, ela é a empresa que consegue mostrar para você o que é sustentabilidade, que é uma coisa muito importante. Quais são, sei lá, 3 ações que hoje te vem na cabeça como ações que a gente precisa estudar? Um pouco mais de Uma delas profundidade? é a Cosan. A Cosan eu acho que é um papel que vai prosperar daqui para frente. A outra é a Caixa Seguridade. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a... Investe desde quantos anos, Barsi? Faz tempo, né? Para investir, desde 70, por aí, 70 eu invisto. 1970, você está falando? 1970. Tipo, mais de 50 anos. Mais de então. 50 anos. Né? Mais de 50 anos investindo. Você lembra com quanto você começou? Enquanto eu comecei... Seu primeiro investimento? Assim? Bom, eu comecei investindo assim, da forma que eu programei, com ações da CESP. Eu comprava 1.000 ações por mês. E você, sei lá, se fosse trazer para Invariavelmente. real, assim, você saberia quanto daria isso hoje? Não, 1.000 ações por mês, ela custava 45, 50 centavos, faz a conta. Caramba! Enfim, Começou a investir com centavos. cabe no com bolso, 50 né? reais Que por beleza. mês. Então o Barsi começou investindo com 50 reais por mês. Não, e que legal, Não, né? Às era vezes quando a gente 500, fala... era 500 reais, né? 1.000 ações. Ah, assim, 1.000 a ações. aceitada desculpa, era não 500 100 reais. ações, tá. Caramba, então 500 reais por mês. É muito legal quando a gente fala, às vezes, né, de você investir por 20, 30, 40, 50 anos, parece uma coisa muito distante, mas chega, né? cara? chega. Então tem que ir Chega fazendo. mesmo. Olha aí, Chega. passou-se 50 anos investindo aí. Porque ano passado a gente veio, era 1 milhão e 15 por dia. 15. Agora a gente está em 1 milhão e 126. Tá bom, né? Como estaremos em 2023? 24, né? Eu acho que Menos? menos também. Ah, é? Calma. Eu acho que menos também, né? Eu acho que menos. Não, mas se você quer saber... É por se a causa gente da vai tá- economia. Não precisa ser um sábio. A economia está caminhando para trás. Então, os negócios estão diminuindo, os meios econômicos estão naufragando, está entendendo? Você veja que os resultados são menores. Então, o dividendo, ele é o quê? Ele é produto de um resultado financeiro. É, as Isso aqui é grandes- verdade. as Então, não é grandes- difícil. Não é difícil você prognosticar. Sim. As grandes protagonistas de pagamento de dividendos em 21, 22 foram as exportadoras, né? Então, basicamente commodities, que agora estão num ciclo inverso, né? Então, espera-se que esse fluxo caia um pouco. Né? Mas é normal. Ô Luiz, e para você, deixa eu perguntar para o seu negócio. E é por isso, só complementando, é por isso que a gente precisa substituir, tá certo? Substituir aqueles que nos pagam. Por exemplo, a Itaúsa, ela paga um pequeno, então você tira a Itaúsa e põe outro no lugar. A Sabesp também está pagando um pequeno dividendo. Então você tira e põe Vai outro mudando. no lugar. A Eletrobras ON nem paga quase dividendo, então você está tirando e põe outro no lugar, entendeu? Entendi. É isso que Balanceando. faz com que você atualize um pouco mais o seu recebimento. Qual que é o segredo para que eu possa executar o movimento na hora que eu tenho que executar? Seja uma forma de pensar, seja mentalidade, ou seja a racionalidade do preço. Qual que é esse segredo para eu não perder essas oportunidades e para eu identificar essas oportunidades quando aparecem? É você ter a consciência. Convicção. Ele tem muita convicção no que ele está fazendo, né, pai? Não, além de convicção, experiência, tá entendendo? Por exemplo, eu quase que todas as empresas eu fui visitar. Então, se o mercado caía de 20 para 10, eu sabia que era um fator psicológico. A empresa ia continuar produzindo. Então, essa é a oportunidade, é o conhecimento, tá entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, eu não fui em Harvard, tá entendendo? Eu não me formei na USP, mas eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Foi a Klabin que me ensinou. Está entendendo? Então, eu pratico isso que a Klabin me ensinou, porque outras empresas também agora já desenvolvem o mesmo posicionamento da Klabin. Então, eu chego até a dizer o seguinte, graças a Deus que eu não me formei na USP. Por quê? Senão eu seria provavelmente
um economista, mais um economista correndo atrás de emprego. Tá certo? Então, eu aprendi o quê? Eu aprendi que você tem que investir na geração de riqueza e correr riscos. Tá correto? Riscos que eu corro até hoje. Só que são riscos calculados. O que é um risco calculado? Por exemplo, eu tenho não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou. É mais fácil falar que não quebraram, né? Que são as poucas que Não, nem então, deve ter tantos não, mas anos é que no elas vão se revezando, né? Vão se Trocando juntando, CNPJ. vão comprando. Elas vão, é que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e, no fim, ele acaba caindo no abismo, né? Entende? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que tá tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa... Não, eu acho que isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo, porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melios. eu também tô. Melios, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. Não, por falta de carregar opção. 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou assim. longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim, sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, que foi considerada, assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Só que hoje o papel tá 42, 43. O meu papel caiu, a minha análise caiu, eu não Sem comprei tempo. mais. Cara, o negócio é pegar uma cadeira no escritório do lado do Barça, cara. No que ele estiver Sem comprando, tempo. você já fica olhando. Ou então, Muita telefone. quilometragem rodada. Não precisa ficar Ou com a telefonado. Manda um WhatsApp. Vou te ó, passar pô, de novo. cara. Que a Klabin, ela é a empresa que consegue mostrar para você o que é sustentabilidade, que é uma coisa muito importante no mercado. Então, a Klabin, através do seu processo produtivo, ela consegue desenvolver um tipo de postura que você mesmo imagina o que é a sustentabilidade dela. Então, por exemplo, ela pega uma semente e coloca num cartuchinho, aquela semente aparece, né? Aí ele reproduz aquela semente num outro cartuchinho maior, vira uma muda, aquela muda ele planta na terra, aquela muda se desenvolve, vira uma árvore, aquela árvore ela é cortada, desbastada, é colocada num tacho, né, como se diz, só para exemplificar, com produtos químicos e vira uma pasta mecânica. Isso aqui a turma chama de celulose. Isso aí, então, é colocado numa máquina extraordinária que converte isso em papel ou cartão. Então, o que aconteceu? Esse processo
parece ter chegado ao fim, mas não chegou. Por quê? Porque ele pega novamente uma sementinha e desenvolve a mesma atividade, o mesmo projeto. Então, a Klabin é uma empresa que ela consegue demonstrar o que é sustentabilidade. Ela se especializou na embalagem final. Por quê? Porque do papel de embalagem, ela converte em papelão ondulado. E o papelão ondulado, então, ele é transformado em caixas que acomoda os produtos. E, recentemente, como houve uma degradação bastante forte no que diz respeito ao plástico, a Europa, o principal consumidor de frutas, também exigiu que as frutas fossem acondicionadas no papelão. São múltiplas utilidades, são múltiplas formas de se embalar. Quando se embala uma caixa, aí a contextura do papelão é muito mais robusta, né? Porque vai uma sobre a outra. Sim. E é isso aí. Então, essa transformação originou um mercado melhor para a Klabin, não é isso? Um mercado onde o papel ele volta a se constituir num produto degradável, tá entendendo? Que é o sentimento de toda a humanidade. Eu queria te perguntar só o seguinte, hoje, quais são as 3 ações que para você, não é que deveria comprar, mas que as pessoas deveriam ficar mais de olho? Dá uma estudada, para né? que eu pudesse estudar também, se eu vou fazer alguma troca, que depois eu vou fazer meu dever de casa, né? Eu vou entrar nos números e tal. Quais são, sei lá, 3 ações que hoje te vem na cabeça como ações que a gente precisa estudar? Com um pouco mais de Uma profundidade? delas é a Cosan. A Cosan eu acho que é um papel que vai prosperar daqui para frente, é isso? A outra é a Caixa Seguridade. Uhum. Concordo. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a Cielo, Cielo. Entendi. que deve estar subindo hoje, né? Deve estar subindo, não está? Não acompanhei. Dá uma hoje. olhada aí. Deixa eu ver. Só para não perder o gancho, a AES, hoje realmente ela está com o PL Não, bem bem alto, mas você está falando da projeção dela, né? Não estou falando em termos de projetividade. A gente Sim. tem que lembrar que 2%. 21 e 22 foi um ciclo bem difícil, né, para a geração hídrica. E só ela está num momento agora de desalavancagem, então quer dizer, hoje ela está tá mitigando esse risco hídrico Sim. e diversificando um pouco mais para outras gerações, né, principalmente eólica. Falando dessas 3, Cielo, Cosan e Caixa, né? Cielo, a gente falou um pouco sobre Cielo antes, mas Cosan, estou curioso, por que Cosan é uma empresa que deve ser estudada com um pouco mais de profundidade? Bom, eu acho a Cosan, o perfil de desempenho da Cosan sempre foi um perfil de crescimento constante, não é isso? Eu acho que ela agora vai entrar novamente nessa trajetória. Entendi. Todos os indicadores mostram que ela reduziu a quantidade de locação, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a Cosan ela vai prosperar.